Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro Cardscast. Um espaço criado pelo Centro Cards para conversarmos sobre psicologia, sobre o desenvolvimento infantil, sobre a neuropsicopedagogia, a pedagogia em si, um caráter de vida real. E hoje a gente está muito feliz porque esse é o nosso primeiro episódio. Antes da gente começar, a gente quer se apresentar rapidamente para quem ainda não nos conhece. Eu sou a Daiane, sou professora e sou cofundadora do Centro Cards. Eu sou a Jéssica, cofundadora do Centro Cards, sou pedagoga, mestre em educação, e hoje a gente vai contar um pouquinho da nossa história, quem nos trabalha conosco, as profissionais que hoje estão aqui falando da área da psicologia. E diante disso, nós vamos convidá-las para se apresentar um pouquinho e conhecer um pouco da verdadeira área de atuação, o porquê que escolher essa área de atuação. Para abrirmos esse primeiro episódio, escolhemos um tema bem relevante: saúde mental das mulheres, das mães, das pessoas que convivem conosco no espaço clínico. E hoje convidamos as nossas psicólogas do Centro Cards para fazer esse bate-papo com vocês. E vamos conhecer um pouquinho, então, das nossas psicólogas. Por que escolher essa área de atuação? Por que resolveram trabalhar com o desenvolvimento humano? E eu vou convidar a Samira, então, nessa ordem, para nos apresentar um pouquinho da sua história, o porquê da psicologia, e a gente vai fazendo esse bate-papo. Seja muito bem-vinda. Boa noite, obrigada meninas por esse momento, essa oportunidade da gente poder falar um pouquinho do nosso trabalho, do nosso público, do que a gente gosta de fazer. Eu sou a Samira e eu escolhi a psicologia porque faz um tempinho já, eu tô com 33 anos e eu escolhi quando eu tinha 18, por aí. Minha primeira opção de escolha, foi o direito. Eu me matriculei, na verdade eu fiz o vestibular, passei, me matriculei na faculdade. E aí, nesse meio tempo, comecei a trabalhar numa contabilidade. E foi horrível, foi aí que eu vi que eu não gostava de números, que eu me dava muito mal com números, que eu bloqueava, não conseguia aprender contas. Porque o meu papel na contabilidade era exatamente o departamento pessoal, justamente, o terror de todo contador também. E eu comecei a trabalhar na contabilidade simplesmente porque não trabalhava aos finais de semana. Esse era o meu único motivo, Só que lá eu nem sabia, acho que eu fui lá nem sabendo o que acontecia numa contabilidade, Eu não pensava muito, só ia, só fazia. E aí eu fui vendo, assim, que eu tinha muita dificuldade de aprender sobre o meu papel dentro do departamento pessoal. Eu tinha muita dificuldade de entender o que eu tinha que fazer lá. Eu não conseguia, simplesmente, cumprir meu papel. Então, eu não conseguia ajudar ninguém. Eu não estava sabendo fazer contas. Eu não sabia o que eu tinha que fazer lá. Na verdade, eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu não conseguia fazer. Eu não conseguia aprender os cálculos. Porque era cálculos, E isso me gerou um sofrimento muito grande. Porque eu lembro que sempre que eu voltava, do trabalho para casa, eu tinha que limpar a casa para minha mãe. Então, eu varria. E aí, teve uma época, assim, depois de um mês já de contabilidade, eu comecei a... Eu lembro, assim, eu só me lembro da cena, assim, de eu varrendo a casa, chorando muito, E minha mãe, super preocupada comigo, ela falava assim: meu Deus, Samira, o que tá acontecendo com você? Larga de tal amizade e tal. E não tinha nada a ver com minhas amizades. Era eu e a minha dificuldade de aprender os cálculos que eu precisava colocar lá na contabilidade. Isso me gerou muito sofrimento porque eu não conseguia ajudar ninguém naquele ambiente, E aí, talvez por leituras que eu tivesse feito já na época, o trabalho, eu sempre gostei muito de trabalhar, sempre fez muito sentido pra mim. E ali eu dei de cara com, assim, com o fato, com a ideia de que eu não contribuo em nada para aquele ambiente, Eu tô num trabalho que eu não ajudo ninguém, muito pelo contrário. Na minha vida, eu não ajudo ninguém também. E aí foram vindo várias questões existenciais mesmo, de sentido de vida, de falta de sentido de vida. E eu lembro, assim, nessa época, por causa desses sofrimentos, eu dialogava muito comigo mesma, com a espiritualidade. E aí eu
eu lembro de uma conversa, assim, eu comigo, falando assim, meu Deus, na verdade era eu com Deus, né? Meu Deus, eu sou uma inútil. Eu lembro exatamente da palavra, assim, eu sou uma pessoa muito miserável. Não era miserável. Eu sou uma pessoa muito cheia de misérias. Era um vazio tão grande, porque eu dei de cara, assim, com... Não, a minha vida não tem sentido, né? Eu tava ali me descobrindo. E aí, eu lembro que essa conversa me rendeu uma resposta, porque eu pensei assim, cara, eu tô lascada. Eu tô numa faculdade que eu vou fazer, né? Uma faculdade que eu tô vendo que não tem nada a ver comigo. E eu não vou saber ajudar ninguém, igual na contabilidade. Eu tava confundindo tudo também. E aí, numa conversa ali com Deus, eu lembrei, eu tava falando assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tô lascada. Ninguém me ama, meu pai não me ama, meu pai foi embora. Daí já vinha várias questões ali da minha vida mesmo, né? Eu não ajudo ninguém. O que eu vou fazer? Aí eu lembro que veio na minha tela mental, assim, a imagem de uma entrevista de um psicólogo que aconteceu no Jô Soares, que eu tinha visto aquele ano. Aí eu lembro que esse psicólogo, ele trabalhava com crianças em ONGs, né, na África, ajudando essas crianças em vulnerabilidade de guerra, né, vivência de guerra. E aí eu lembro assim, nossa, eu lembro que quando eu vi a entrevista, em nenhum momento passou assim, nossa, eu quero ser isso aí, eu vou ser psicóloga. Porque eu acho que eu me achava tão incapaz, porque eu sempre tive uma crença de incapacidade, de defectividade também, que é se sentir inferior aos outros, né? Eu me achava tão incapaz que eu nunca me coloquei nessa posição, assim, nossa, eu vou ser psicóloga. Mas eu achei aquele cara incrível. Eu admirei tanto ele, porque eu não sabia que existiam profissões que ajudavam os outros. A única profissão que eu sabia que ajudava era médico, enfermeira e só. Acho que era isso. Que eu nunca nem passou pela minha cabeça. E aí, nessa conversa com Deus, que eu digo que hoje eu vejo que também era uma conversa com a minha própria alma, com a minha consciência. E quando a gente conversa com a gente mesma, quando a gente faz perguntas pra gente, respostas vêm da nossa própria consciência, né? Quando a gente se abre para essas respostas. E aí, eu lembro que veio essa entrevista e eu pensei assim, caramba, é isso, psicologia. Porque daí isso foi gatilho para outras elaborações mesmo de consciência, de que eu lembrei que quando eu ajudava pessoas no dia a dia, eu me sentia muito feliz, que aquilo fazia sentido para mim, demais. E aí eu pensei assim, meu Deus, é isso, eu me sinto útil, eu me sinto muito bem e feliz quando eu tô ajudando alguém, quando eu tenho essa oportunidade. E eu realmente me sentia muito bem mesmo. Porque eu sempre gostei de me relacionar e ajudar pessoas, todo mundo gosta, né? Porque você está ali numa relação de utilidade para uma outra pessoa. Você tem um senso de, olha, eu sou importante no mundo. Hoje eu tenho essa ciência, mas lá atrás eu não tinha. E aí, lembro que foi uma sacada, assim, que eu tive. É isso, psicologia. Eu vou largar direito, não sei como é que eu vou fazer, porque eu não sabia de nada mesmo, mas eu vou partir pra psicologia. Então, a minha escolha de estudar, de ser psicóloga, nasceu de uma crise existencial, né? Por causa de julgamentos, Na verdade, assim, eu vejo que foi uma experiência muito... Nasceu de uma dor, mas foi uma experiência muito saudável. Muito cheia de potência mesmo, cheia de vida. E que percepção grande que tu teve já no início, né? Tão nova, né? A gente falava sobre isso hoje, né? Porque às vezes demora para que tu tenha essa percepção de si mesmo, para saber qual é o teu propósito, né? Não sei, na minha filosofia de vida, eu penso nesse sentido, assim, né? Qual é o teu propósito de vida? Eu até compartilhei hoje com a Samira que quando foi em relação a mim, eu iniciei algumas coisas e não finalizei. E por fim, fui parar na educação especial. E não foi algo que eu escolhi depois, eu vi que fazia sentido para minha vida, que era realmente a minha missão, né? Que eu ajudava pessoas, tinha esse senso, né, de troca. Mas no início eu não tinha essa visão. E tu, antes de fazer a escolha, já conseguiu se analisar, né? Parar para entender o que realmente era, o que fazia sentido na tua vida, né? Interessante também. Sim, é aí que tá, porque o sofrimento, ele tem uma força muito grande de vida mesmo. Existe muita saúde, existe muita vida no sofrimento. Porque ele nos empurra para esses questionamentos, para essas perguntas existenciais. Foi isso que aconteceu comigo. E é legal, porque quando eu fiz o vestibular também, logo que eu terminei o ensino médio, o meu primeiro vestibular foi para fisioterapia.
O Nossa. sonho de vida era fazer. Eu fiz vestibular para fisioterapia e somente a Univale em Itajaí que ofertava na época. E eu lembro que o desejo de vida de fazer a fisioterapia foi porque quando a minha mãe sofreu um acidente, ela sofreu um acidente, ficou muito tempo, e ela precisou de um fisioterapeuta que fizesse, então, essa parte de ajudar novamente a respirar. Na reabilitação. Na reabilitação dela. Então, e aí foi aí onde que surgiu, acabei não fazendo por questões financeiras, porque na época eu não tinha condições de pagar uma universidade, né? E acabei na educação de pensar esse ensino, nesse acesso de uma educação pública de qualidade, né? E fui parar também na educação nessa perspectiva, assim, de tentar ajudar o próximo. E é Aí que engraçado, tá. né? Como a É gente muito para engraçado. no nosso caminho. Sim, Porque eu não vejo a exato. Jéssica fazendo outra coisa. Ela é muito boa no que ela faz, Sim, né? excelente. Eu acho E vocês que... também, eu vejo assim, né? As meninas vão se apresentar na sequência, mas eu olho pra vocês e eu vejo super psicologia em vocês. Muito, assim, vocês têm a habilidade, o perfil, porque, né, não adianta só a gente querer, né? Isso era outra coisa que eu falava hoje. Direito era uma coisa que eu queria muito. Eu entrei na vibe da Samira de iniciar pelo direito. Fiz metade de uma faculdade de direito. E, de repente, eu vi que nada a ver, assim. Tipo, eu fui numa ilusão de justiça que, pra mim, não fazia sentido depois, né? Enfim, e aí hoje a gente percebe, assim, o quanto a vida, os propósitos, o nosso propósito em si, nos direciona para aquilo que é nosso de fato, assim, né? Sim. Em algum momento. Onde a gente tem que estar, tem muita força. Tem muita força. O nosso lugar, assim, tem muita força. Muito obrigada. Agora a gente vai passar para nossa segunda convidada, que é a Psi Heloísa. E ela vai se apresentar também para vocês, falar um pouquinho sobre a formação dela e sobre também esse percurso que levou ela até a psicologia. Elô, boa noite. Obrigada. Então, eu me chamo Heloísa. E agora, além de psicóloga, eu também sou gestalt terapeuta. Ai, que legal. Então, já tô na minha abordagem. E também agora já tô andando um pouquinho pra neuropsicologia, junto com as avaliações, que a gente vai falar um pouquinho mais, né? E a minha escolha da psicologia, ela sempre existiu, na verdade, desde que eu comecei ali na pré-adolescência. Eu tinha muita vontade de ir na psicóloga. Eu tinha essa curiosidade. Então, acho que isso me puxou também um pouco. Eu comecei o processo psicoterapêutico com 16 anos. E, com certeza, isso também influenciou, porque eu vi o potencial daquilo. E, enfim, eu fui para arquitetura. Acabei fazendo processo seletivo, mesmo tendo passado para psicologia. Em 2 semanas eu mudei de ideia, fui para arquitetura. Fiquei só um período, não era o que eu queria. E cheguei na psicologia. E hoje em dia eu não me imagino em outro lugar. E estar nessa profissão é muito importante, porque eu acho também que a educação traz isso também, que é essa recompensa emocional. Eu acho que não são todas as profissões que traz tanto isso. Até porque várias profissões, sempre a gente vai pensando assim, o pessoal fala, quando eu me aposentar. E a área da educação e da psicologia, eu acho que tem uma recompensa diferente. Eu Com acho certeza. que, mesmo que a gente pense, né, no parar de trabalhar, se você vê, tem muitos psicólogos, muitos professores mais velhos também, que estão ali por uma recompensa emocional, né? Então, é uma área que eu não me imagino longe da psicologia. E a psicologia tem várias áreas, né? Que muitas pessoas já imaginam o setting terapêutico da psicologia clínica. Mas não, então a gente tem toda uma oportunidade dentro da psicologia, dentro da área educacional, que a gente pode ir, hospitalar, organizacional. Então, a gente pode estar em tantos meios, né? Meios sociais, comunitários. E é importante também disseminar essas informações para quem tem interesse na psicologia e às vezes acha que é só aquele ambiente clínico. Mas não, são muitas coisas, muitos ambientes que a gente pode estar, cenários diferentes, pessoas diferentes, grupos diferentes. E é uma área maravilhosa. Eu gosto muito. Aproveitando que tu falou das áreas da psicologia, eu vou pedir para explicar um pouquinho, porque tu falou que agora tu é gestalt terapêutica, né? Terapeuta, gestalt terapeuta, tá certo? Gestalt terapeuta. Isso. Então, tem várias áreas dentro da psicologia. Vou fazer aqui uma comparação igual à área clínica, né? Você é médico, se forma um médico clínico geral e depois tu busca ali a tua especialidade. Então, né, um pediatra, um neuropediatra, enfim. E dentro da psicologia também, vocês 3 têm a mesma formação de base, que é a psicologia, mas cada uma de vocês tem uma formação e uma especialização diferente. Então, fala um pouquinho pra gente também dessas especializações. Então, acho que em alguns momentos as pessoas confundem um pouco os campos de atuação e as abordagens,
né? Cada profissional dentro da psicologia vai ter a sua abordagem, independente da área de atuação. Como, por exemplo, eu sou gestalt terapeuta. Essa é a minha abordagem teórica para psicoterapia. A avaliação que a gente faz dentro da CARDS, ela é um campo de atuação de trabalho. Sim. Ela não tem a ver com uma vertente da psicologia. Então, a gente trabalha ali com as avaliações neuropsicológicas, mas a partir do indicamento para uma psicoterapia, aí sim que os pacientes vão se deparar com talvez uma escolha de uma abordagem teórica, que cada psicólogo tem uma, né? Entendi. Eu que acabei de confundir. É As pessoas confundem, foi eu que acabei de confundir. Mas o que a Gestalt se diferencia das outras abordagens, Elu? Então, a Gestalt, ela é da onda humanista existencial. E é muito interessante que as pessoas têm essa dúvida e os pacientes chegam e perguntam também, os pais também na anamnese, porque a psicologia tem várias ondas, né? Começou com a onda da psicanálise, depois veio o behaviorismo, com as cognitivas comportamentais, análise do comportamento, e também tem essa onda humanista existencial, né? A Gestalt, ela é de uma base fenomenológica, então foca muito no momento presente do fenômeno que está acontecendo naquele momento, como que aquilo pode ser resolvido, e principalmente sobre o encontro com o outro, o encontro daquele momento, qual que é o potencial daquele encontro. Porque como a gente sempre conversa também, a psicoterapia também é muito isso. É aquele momento que o adolescente, a criança tem uma vez na semana que é deles, que é uma hora que é deles, que é o momento deles, que eles podem falar sobre o que eles quiserem, eles podem encontrar suas potencialidades, também as suas dificuldades, e ter alguém ali para dar esse autossuporte, né? Porque não é apenas oferecer o meu suporte. Eu quero que aquele adolescente, aquela criança, desenvolva o autossuporte dele. Essa é a minha função ali naquele ambiente, né? Muito interessante. Elu, muito legal. Explica um pouquinho o que é autossuporte. Porque talvez as pessoas não saibam o que seja heterossuporte, autossuporte. Então, quando eu falo desse momento, assim, de oferecer o autossuporte para o paciente, é mais visando que nós temos dentro de nós as nossas ferramentas. A gente não acessa todas. Isso demanda psicoterapia, às vezes técnicas, essa tomada de consciência. E quando eu falo que eu não tô dando o meu suporte pro paciente, é comum a gente acabar falando dessa forma, mas não é a minha função dar aquele suporte, aquela responsabilidade, né? Como se fosse a responsabilidade do psicólogo, o que vai acontecer com a criança naquele momento. A gente está ali para oferecer o autossuporte da criança. Essas falas que eu tô tendo, elas vêm da abordagem humanista existencial da Gestalt terapia. Algumas outras abordagens podem ter uma visão diferente, mas eu quero desenvolver o autossuporte que aquela criança, aquele adolescente tem dentro dele. Porque no meu viés, né, isso vai muito de pessoa para pessoa, eu acredito que mesmo a gente dando todo o suporte, entre aspas, como eu já falei, isso não significa que vai ter uma evolução, né? Então, às vezes, a gente explica isso para os pais, que as ferramentas, mesmo a criança e o adolescente, sim, tem esse acompanhamento com os pais, a gente tem uma responsabilidade com eles, a escola também tem. Então, talvez isso se encaixe para entender melhor um pouco mais com o adulto, que ele vai desenvolver esse autossuporte dentro dele, porque a responsabilidade das emoções, do comportamento, é dele. E na Gestalt a gente também fala sobre essa questão do entregar a figura, né? Entregar para o paciente naquele momento o que está acontecendo, qual que é a nossa percepção. Na Gestalt terapia a gente acredita que, assim, isso tem que vir da tomada de consciência do paciente. Então, com o adolescente a gente vê muito isso. Sabe quando tem aquelas piadas, né? Poxa, você sabia disso o tempo todo e não me falou? Não falei, porque se eu falasse não ia ter o mesmo efeito. Essa não é a função. Tem aquele videozinho do psicólogo que fala assim, quer dizer, então, que eu tô te pagando pra te não me ajudar a resolver o meu problema. Exatamente. É pra tomar consciência do que você pode fazer e das ferramentas que tu tens a teu alcance, enquanto pessoa, mas não é pra resolver o teu problema por você, mesmo que eu possa. É isso, basicamente. Sim, é basicamente isso, né? Porque eu posso entregar pro paciente, né? Mas isso é muito diferente quando a gente tá falando de criança e um adolescente e um adulto, né? São mecanismos diferentes ali no momento do manejo, quando eu falo disso, né? Mas eu posso entregar pro adulto, pro adolescente, exatamente o que eu percebi e que eu quero que ele siga.
Mas na Gestalt, a gente acredita que a minha percepção, o que eu quero, o que eu penso, não é o que vai mudar naquele momento. Porque ele precisa tomar essa consciência sozinho. É a mesma coisa quando a gente recebe um conselho de alguém e a gente pensa assim, nossa, mas me falaram isso 1 milhão de vezes e eu não escutei. Mas me falaram. Sim, porque muitas vezes não vai mudar nada eu te entregar essa figura, eu falar exatamente o que é. Quando que isso muda? Quando a gente toma a consciência. E aí a gente pensa assim, tá, mas eu já tomei consciência. Não, mas é essa consciência por completo. De você sentir realmente como que aquilo tá acontecendo. E é a partir daí que vem as mudanças. Isso renderia uns 3 programas de podcast tranquilamente. Sim, sim. Ainda mais essa questão das abordagens, né? Então tá, a gente vai passar para Lara agora. Lara, seja bem-vinda, boa noite. E esse é teu espaço agora para se apresentar também e falar sobre essa tua escolha na área da psicologia. Então, gente, boa noite. Também quero agradecer, né, o convite para essa troca aqui que é tão potente assim entre a gente, né? Então, meu nome é Lara, sou psicóloga e, bom, a minha escolha pela psicologia, eu acho que ela também vem, assim, de muitos anos, né? Desde pequena, assim, era uma possibilidade, algo que eu pensava em fazer, algo que me interessava. Mas eu acho que ao longo, assim, da adolescência, né? Quando a gente vai entendendo essa questão de ter que escolher uma profissão, é algo muito difícil, né? Ainda mais quando a gente é muito novo, porque a gente não tem muito essa noção do que eu realmente quero fazer, o que vai fazer sentido pra minha vida. Enfim. Essa maturidade, né? Eu acho que Exato, falta, né? É aquilo que eu falei antes pra Samira, né? Que bom que ela teve já essa maturidade inicial de se ouvir e saber aquilo que fazia sentido pra ela. Porque nem sempre é assim, né? Nem sempre a gente tem essa consciência. Exatamente. E eu também vim de outra formação, digamos assim, que eu, assim como a Elô, também comecei pela arquitetura. Fiz 1 ano e meio de arquitetura. E também, assim, a partir de um momento, aquilo não estava mais fazendo sentido. Na realidade, acho que foi principalmente depois da pandemia. Quando veio a pandemia, assim, aí as aulas passaram a ser online. O que para mim já era difícil, virou, assim, quase impossível, sabe? Eu tava me sentindo muito perdida, infeliz. Fui perdendo sentido mesmo, sabe? Em fazer aquilo. E aí deu aquele desespero, aquela coisa, meu Deus, o que eu vou fazer? Isso aqui não tá fazendo sentido pra mim. E aí eu tomei essa decisão, assim, que não, realmente isso não é pra mim, sabe? Vou parar porque não é por esse caminho, eu acho que eu devo seguir, assim. E como eu falei, a psicologia, ela sempre foi uma pulguinha atrás da orelha, assim, sabe? Eu já tinha também feito psicoterapia anteriormente. Já fiz quando era criança, depois fiz quando adolescente. E aí, nesse momento de dúvida, né? Enfim, também a pandemia, eu acho que também gerou, né? Muito... Enfim, mexeu muito com a gente. E aí, eu também fui atrás, né? Da psicoterapia. E, pra mim, assim... Foi muito bom que eu tive quase uma certeza, sabe? De que, não, realmente, acho que é isso que eu... É o meu caminho, assim. É o que tá fazendo sentido pra mim. E desde que eu comecei ali no curso, eu acho que eu fui... Eu costumo dizer que a psicologia, ela me transformou, assim, enquanto pessoa. Transformou a minha visão de mundo mesmo. E... Enfim, né, eu sou muito apaixonada, assim, por isso, pela transformação que a psicologia, ela promove, né, na vida das pessoas, na sociedade, enfim. Então, também sou muito apaixonada, assim, pela profissão. E hoje também não me vejo fazendo outra coisa a não ser psicóloga, né. E também, assim... me interesso por diferentes áreas da psicologia, né? Já fiz também alguns estágios em áreas, assim, diferentes. Inclusive, o meu primeiro percurso, assim, digamos, dentro da psicologia foi na Secretaria de Educação, onde eu conheci a Jéssica.
acho que foi ali também que eu fui começando a ter esse contato com a infância, que até então não tinha. E ao longo, assim, do curso também tive contato com, né, outros campos. Fiz estágio também no CAPS, que foi muito engrandecedor, assim, para mim. Nossa, foi uma experiência maravilhosa. E, enfim, assim, eu acho que eu ainda tô me encontrando, sabe, nesse meu lugar, do que eu gosto de fazer. Na verdade, assim, é difícil porque eu acho que eu gosto de tanta coisa, sabe, que é difícil, assim, não, eu vou seguir só com isso, assim. Mas é isso, assim, eu acho que isso que é muito interessante da psicologia, que a gente tem essa possibilidade de estar se reinventando, se descobrindo, e é muito bonito, assim, isso, né? Porque a gente pode fazer tanta coisa, sabe? Pode ir para tantos campos, assim, e... Enfim, eu penso muito nisso, assim, de... e o que eu puder expandir, assim, de área, de conhecimento mesmo... eu quero fazer, porque eu acho que toda experiência, assim, é muito válida, né? E até em questão de atendimento mesmo com diferentes faixas etárias, né? Também eu acho que cada experiência, assim, com públicos diferentes também nos engrandece muito, sabe? Com certeza. É aquilo que já falamos em outro momento, a transição de carreira dentro da carreira, Uhum. né? E é bem engraçado, né? Porque eu me identifico com o que a Lara disse. Que tem tantos caminhos dentro da psicologia. E eu entrei, olha a confusão da pessoa. Eu entrei na faculdade sabendo que eu queria trabalhar com crianças, porque o carinha que eu admirei muito na entrevista do Jô trabalhava com crianças. Então, eu pensei assim, trabalhar com crianças. Eu sempre gostei mesmo muito de crianças. Mas eu sempre gostei muito de pessoas em geral. E aí, no meio do caminho da faculdade, eu esqueci que eu queria trabalhar com crianças. Porque tem muitas visões de homem, né? As abordagens mostram visões diferentes de homens. E eu me perdia nisso, eu esquecia, sabe? Assim, eu me vejo aqui. Ai, não, eu me vejo aqui. Sabe assim, eu acho que eu tenho uma capacidade muito grande de se adaptar. Sabe, assim, todo mundo tem essa capacidade, mas assim, eu me via em tudo. Uhum. E eu fiz estágios também em vários lugares. Daí eu me dava realmente muito bem. Em qualquer lugar eu estaria bem, né? Mas aí, tem uma coisa que, né, a vida, ela é uma caixinha de surpresas mesmo. Ela impressiona a gente, né? Porque a vida me trouxe para um caminho dos diagnósticos. E era algo que eu era super preconceituosa na faculdade, né? Eu falava assim, nossa, isso aqui eu não vou trabalhar. Gente, vou falar uma coisa aqui para vocês, que eu cheguei a reprovar na matéria de avaliação psicológica. Acho que ninguém sabe disso. Eu cheguei a reprovar na matéria de avaliação psicológica de tanto que eu faltei. Eu faltava Não muito. gostava. Eu acho que não gostava. Era 21 faltas, eu acho, o limite. Acho que era limite. 18. Eu Ah, não não lembro, sei. alguma coisa assim. E aí, assim, eu lembro de eu pedindo pra professora, por favor, me ajuda. Foi só um dia, só uma falta, não sei o que, a mais, né? Só uma falta a mais. Ela falou assim, não, seria muito antiético da minha parte. Ela toda assim, toda correta e toda educada comigo, assim, super me entendendo. Mas, assim, seria muito antiético da minha parte. E, assim, foi muito bom. Na hora eu não entendi, né? Eu também fui super educada com ela, mas eu não entendi, não gostei, né? E foi muito bom que ela tenha feito isso, porque depois eu fui em todas as aulas, não faltei nenhuma. Prestei muito mais atenção. Mas mesmo assim, eu saí da faculdade com essa visão. Eu não quero trabalhar com isso. Diagnóstico. Com diagnóstico, com avaliação psicológica, não é minha área. E hoje eu vejo que é totalmente diferente. Hoje eu vejo, assim, o sentido real mesmo da avaliação, da investigação, de poder, assim, quando uma pessoa recebe, né, o seu diagnóstico, ela tá podendo dar nome para um sofrimento que ela não sabia de onde vinha, né? De um sofrimento, assim, que trazia muito prejuízo para a vida dela. E dar nome a algo que você não sabe é um ponto de partida para você começar a viver mesmo a sua vida com mais plenitude, deixar de sobreviver. Isso é muito enriquecedor. Então, o diagnóstico vem para dar nome mesmo, para orientar. É que no campo, né? No campo, eu vejo até na área da educação, né? A gente tem uma questão, uma outra visão do diagnóstico. E quando a gente abriu a clínica, quando a gente começou a construir e falar sobre esse espaço de diagnóstico, a Day e eu, e até mesmo a Laura, quando estava conosco, a gente discutia muito isso, porque esse diagnóstico ele é para a vida toda, né?
Então, nós tínhamos sempre esse cuidado de colocar todas as características, de olhar bem, ter outras pessoas pudessem ler esse diagnóstico, para que aquilo também fosse para a família de uma maneira mais tranquila. Receber. E até porque a gente sabe no processo educacional que essa família, ela vai ter um choque, ela vai entrar em luto quando ela receber esse diagnóstico. Porque a gente está falando de uma vida. E no campo educacional, e como eu sempre estudei as pessoas com deficiência, no campo da educação a gente começou alguns debates sobre a patologização dessa vida. Então a gente acaba dando uma patologia para ela, que muitas das vezes a gente sabe que vem essa produção em alta muito forte é do campo educacional. Sim. Porque se eu me mexo naquele contexto de uma maneira diferente, se em determinada brincadeira lá na infância eu ando na ponta do pé, eu, enquanto docente, enquanto professor regente daquela turma, eu estou indicando uma patologia para aquela criança com características de algum diagnóstico. Sim. Então, essa produção em massa também acontece no contexto educacional. E aí a gente não se preocupa com aquela vida alheia. E a infância é o caminho onde a gente perpassa a vida toda. Sim. E a partir da infância é onde eu tenho alguns diagnósticos que vão me conduzir nessa minha vida. Às vezes vão ser certeiro e outras vezes vai ter vários pontos de interrogação durante esse processo. Nebulosos. Por isso que, assim, a gente percebe como é importante essa questão do diagnóstico bem feito, né? De uma boa avaliação, que vai além dos testes que a gente aplica, né? Que vai de uma boa observação, tanto clínica quanto também na escola, né? Por exemplo, quando é com crianças. E que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Com isso, assim. Porque a gente vê, hoje em dia, muito essa patologização de comportamentos, né? Muito assim, a gente vê pessoas que às vezes nem têm muito essa noção, né, do que é um diagnóstico, enfim. E já querendo nomear aquilo, já querendo diagnosticar, né, como forma de justificar, olha, é porque tem tal diagnóstico. Então, né, como se assim, a culpa não é minha responsabilidade, porque é o diagnóstico. Opa, mas espera aí, né? Vamos observar bem isso, porque a gente tem que tomar muito cuidado até para não rotular, né? Tanto as pessoas como as crianças também, principalmente, porque é um assunto muito sério esse, né? Assim, é um assunto que a gente tem que tomar muito cuidado, assim. E eu vejo que em alguns momentos acaba tendo, eu vejo no campo educacional muito forte isso, essa terceirização de papéis. Né? Eu estou terceirizando para justificar algo. E algumas vezes a gente acaba, enquanto docente, pecando também. Pecando pela formação, que não recebeu essa formação corretamente de como que acontece. É que essa questão neurodivergente, ela vem se modificando muito, assim, né? Eu lembro que quando iniciaram-se os diagnósticos, assim, quando começou abrir espaço para pensar em autismo ou TDAH, o médico, por si só, em uma consulta, ele acabava fazendo esse diagnóstico, né? Ou uma, duas, enfim, né? E hoje, justamente esbarrar em alguns serviços ali que a gente via que, talvez não seja, acabou tendo muito mais valor esse instrumento de avaliação, né? Que a gente faz hoje, né? Então, dificilmente hoje a gente vai ver um neuropediatra, um neurologista ou um psiquiatra dando um diagnóstico sem se pautar em uma avaliação clínica neuropsicológica, né? E aí, aproveitando que a gente puxou esse gancho aí da avaliação, eu queria que vocês explicassem pra gente como que ela funciona, né? A gente sabe que, dependendo da idade, ela vai ser diferente, né? Então, a gente tem algumas faixas etárias, e dentro de cada faixa etária dessa tem um instrumento de avaliação. Mas as meninas que trabalham com isso, elas vão explicar um pouquinho melhor pra vocês como é que funciona. Eu vou trazer um pouquinho, também falando dessa outra visão que a gente trouxe, sobre como entender esse diagnóstico, né? Então, eu acho que dentro da CARDS, a gente preza muito isso. A gente sempre passa isso para os pais, para os pacientes, de que a avaliação não é apenas os testes, né? Como a gente já falou aqui, ela inclui muitas coisas. Inclusive o nosso olhar clínico do que acontece com aquela pessoa. Então, puxando um pouco para as mulheres, né? A avaliação adulta não é só o resultado dos testes. A gente precisa entender
e diferenciar algumas coisas. Que a gente sempre conversa sobre isso entre nós, né? Qual que é a diferença de um sintoma, de um prejuízo e de um sofrimento, né? Porque às vezes aquela mulher, ela tá chegando pra gente pra pedir um diagnóstico, uma avaliação, com uma certeza, talvez, de que já seja algo X, algo Y, sendo que a gente precisa entender a história daquela mulher. O que ela já passou, qual que é a trajetória dela. Porque a mulher, ela já é socializada pra aguentar mais. Então, sempre vai estar ali com o estresse a 1000, mas tem que aguentar, porque tem que dar conta de todos os trabalhos. O trabalho doméstico, que é um trabalho invisível, que as pessoas ainda não identificam como se fosse um trabalho que demanda essa carga emocional, mas demanda muito. Então, isso também vai ser considerado na nossa avaliação. E a CARD sempre tem essa visão. Desde a anamnese com os pais, desde a conversa com o adolescente, com o adulto, a gente já explica isso. Para humanizar esse processo também. Sim. Que as coisas não são tão concretas assim. As coisas podem ser flexíveis, podem ser subjetivas. E é esse o principal fator da avaliação. Entender toda a parte subjetiva que tem com aquele paciente, para a gente entender cada vez melhor para que caminho vai. Só os testes, só a técnica que a gente vai usar ali, às vezes ela não é o suficiente. Muitas vezes, e a maioria das vezes, não vai ser. A gente precisa ter esse olhar de todo o contexto. Qual que é o histórico daquela pessoa? Como que foi o desenvolvimento dela? Ela tá passando por alguma situação difícil? Ela tem algum trauma? Qual que é o contexto social dela? Como que são as pessoas que convivem com ela no meio do trabalho, no meio da casa? Como que isso acontece? Então, a gente também sempre faz essa avaliação pensando em toda a constituição do sujeito. Nunca são coisas isoladas. Entendi. E pensando aqui agora na tua fala, no que tu falou, né? Tu acha que dentro da área ali que vocês atuam em avaliação, é mais difícil de avaliar um adulto? Ou uma mulher adulta, por exemplo? Pensando que talvez a mulher, né, venha com outros diagnósticos que não são os reais, né? Por ter tido um recorte justamente de uma parcela de coisas, né? Que envolve todo um contexto dessa pessoa. Mas também porque é difícil tu mensurar. Por exemplo, vamos supor que eu iniciasse uma avaliação. Eu não sei se eu andei na idade certa, se eu atrasei. Eu não lembro desse contexto da minha vida na infância. E isso, eu né, tendo um pouco ali de participação nas avaliações infantis, isso é um prejuízo, que se existe esse prejuízo, a gente consegue visualizar muito mais rápido. Porque tu vai lá na escola, tu consegue visualizar um prejuízo, um atraso. Tu fala com a família já sinaliza, ó, atrasou na fala, atrasou no andar, tá. E isso compõe também uma avaliação. Só que quando tu fala com uma mulher adulta, tu vai ter que analisar o contexto momentâneo dela, pra daí ir puxando pra ver o que disso já vem lá da infância, né, que se acumula pra vida adulta. Não sei, tô aqui supondo, né? Sim, porque a criança, a gente tem ali o apoio dos pais, que eles dão muitas informações que fazem parte do diagnóstico, a escola também. Por isso que a gente volta a falar como é de uma grande responsabilidade a visão que uma escola passa, a visão que os pais passam, porque isso também faz parte da nossa investigação do diagnóstico. Então, com a criança, além ali da visão clínica que a gente está tendo com ela, a gente tem esse outro apoio. E, claro, tem pessoas que vão vir já pensando num diagnóstico, uma mulher já vem com tal demanda e consegue identificar algum sofrimento que está acontecendo e vai nos dando um norte também. Mas, realmente, eu acho que isso vai da visão de cada profissional, mas quando a gente pensa num adulto, ainda mais no mundo moderno que a gente está hoje, que tem acesso às informações, há muita disseminação de informação sobre saúde, o que é positivo, mas em contrapartida, hoje em dia as pessoas têm muito acesso a esses diagnósticos e se identificam com todos, né? Quem nunca rolou um TikTok, um Reels e se identificou com tudo que tem a ver com transtorno. Então, é muito importante essa pessoa que vem para avaliação, ela tomar consciência do que é um sintoma de um momento de algo da vida dela que está acontecendo. E esse sintoma tá causando prejuízo no seu dia a dia? Isso a gente também pode falar tanto sobre o adolescente, sobre a criança. Tá causando prejuízo? Não tá. Alguns sintomas vêm de uma maneira saudável. E não são todos os sintomas que precisam ser eliminados também. Então, depois de um diagnóstico, a gente vai pensar em tudo isso. Qual que é a função daquele sintoma? O que está acontecendo? Mas hoje em dia tem sim essa busca por um diagnóstico e ainda por cima com as pessoas adultas, elas vêm buscando muitas vezes um senso de pertencimento, um senso de identidade que foi perdido ao longo do tempo.
Então, é mais difícil porque vem mais subjetividades de todo o campo. Por isso que também é importante a psicoterapia. Porque quando você já vem pedindo direto uma avaliação, seria melhor se a gente já tivesse outras informações, já tivesse num processo, se outra psicóloga já tivesse entendendo um pouco mais da trajetória. Porque realmente é difícil a gente dar conta da nossa história, relembrar tudo, notar tudo. A gente não dá conta mesmo. E também isso não é para as pessoas se culparem, né? Isso é normal do dia a dia. Muitas vezes a gente não tem tempo para tomar consciência das coisas. Mas realmente, o diagnóstico com adulto, a gente precisa ter muito cuidado e analisar toda a construção da história daquela pessoa, a história de como é a dinâmica psicológica dela e como ela olha o mundo. E como as pessoas também se relacionam com ela e ela se relaciona com as pessoas. E questões culturais também, né? Sim. Que perpassam muito isso, assim. Porque quando a gente olha o que é o considerado normal em um certo tempo, lugar, já não é em outro. Então, tudo isso tem que ser considerado, sabe? Questões culturais, sociais, de gênero, enfim. Tudo isso tem que ser considerado, né? E acho que esse cuidado também que a Ilô falou, né, nessa construção da análise na investigação do adulto, a gente vai precisar conversar com pessoas que participaram da vida dessa pessoa lá na infância, né, que participam da vida. A gente tem que levar isso para além, né, porque no caso da criança, vem os pais, a família já vem, né. No caso do adulto, a gente que vai ter que buscar esse suporte social, né, essas pessoas que acompanharam. A gente tem que conversar com o pai, com mãe, com quem vivenciou, com o irmão, com pessoas do trabalho, com pessoas, né, às vezes da universidade, às vezes ele, né, faz alguma faculdade, algum curso, a gente vai até o professor. A gente precisa saber como é que essa pessoa se relaciona nos outros ambientes, nas outras relações. Então, esse cuidado vai muito, assim, dessa integração do mundo, sabe? De como esse sujeito se relaciona com o mundo. Porque aí a gente consegue ver para além do que ele tá trazendo ali. Porque às vezes nem ele sabe, assim, nomear direito. Então a gente precisa tirar a prova real disso. E a gente tem uma pergunta que veio na nossa caixinha no Instagram, que a Ana, ela diz o seguinte: minha mãe foi diagnosticada com autismo e meu irmão com TDAH. Qual é a probabilidade de eu ter? Bom, a heredabilidade do autismo e do TDAH, ela é bem alta, né? No autismo, por exemplo, chega a ser 90% de chances dele ser herdado geneticamente. Então, se você tem pessoas na sua família que possuem essas condições, a possibilidade de você ter também, ela é aumentada sim. Mas, como já foi dito, a gente nunca vai olhar para esse fator de forma isolada. A gente sempre vai analisar, integrar um todo, que é a própria pessoa que está sendo investigada, né? Isso vai desde o levantamento da infância, desde dos sintomas, prejuízos, das potências também dessa pessoa. Mas, né, para isso, a gente vai usar dos testes que são padronizados, que são validados cientificamente, mas olhando esses resultados de forma integrada, nunca de forma isolada, né? Ou seja, para resumir, a chance, né, da Ana, dela ter essas condições, ela é aumentada, mas ela não pode se apegar a esse fato isolado. Ela precisa de uma investigação mais aprofundada. Ainda que seja alto, é uma chance, né? É uma probabilidade, não é 100%, né? Não é uma certeza de que isso vai ser dado, né? Então, teria que avaliar realmente. A gente tem outras perguntas, eu vou pedir pra Lara ver Tu tinha uma pergunta sobre ansiedade, que daí já puxando esse foco do adulto, a gente responde a tua. Tá. E depois a gente muda ali pra questão infantil de novo. Bom, eu recebi também uma pergunta de uma seguidora que ela diz o seguinte: me sinto ansiosa em relação às incertezas do meu futuro. O que fazer para melhorar isso? Bom, eu acho que aí a gente pode pensar em uma série de fatores, né? Que são bem importantes. Primeiro que, de fato, acho que hoje a ansiedade é um sintoma, né? Que ele acomete aí um grande número de pessoas. E a gente percebe, acho que principalmente em pessoas jovens, né? Que é uma questão muito forte, assim, essa questão da ansiedade. E aí a gente começa a pensar que, bom,
não é um sintoma individual, né? Ele é algo coletivo. Se ele é coletivo, tem algum motivo para isso. Então, eu penso que a sociedade, né? Ela acaba também produzindo alguns sintomas. E a ansiedade, ela vem muito também um reflexo da sociedade que a gente vive, que é uma sociedade que tudo é muito acelerado, né? As coisas, elas mudam muito rápido de um dia para o outro. A tecnologia também acaba fazendo, né, com que a gente tenha assim, essa percepção de muita rapidez, de as coisas parecem que não duram tanto tempo, porque é uma coisa que, por exemplo, hoje é muito nova, nossa, uma super novidade aqui amanhã já... Não, isso aí já é antigo, já passou, e a gente tem que se reinventar e ir mudando, assim. Então, tudo isso acaba gerando também essa ansiedade, né? Porque tem muito essa sensação, de fato, de falta de controle. E a ansiedade, ela tá muito ligada a isso, né? Ao não saber lidar com essa falta de controle. Com o não saber, justamente, né? O não saber o que vem por aí, enfim. E, de fato, muitas pessoas têm muita dificuldade de lidar com isso. E aí, quando a gente pensa no futuro, de fato, a gente não vai controlar o futuro, né? Não tem como, a gente não tem como, porque o futuro, de fato, ele é incerto, né? E o sofrimento, ele também pode ser algo positivo, né? Porque algumas coisas a gente dá uma estigmatizada. Por exemplo, raiva é negativo? Não necessariamente, né? Eu não tinha essa visão antes, mas em vários momentos, durante várias trocas que a gente teve na clínica, vocês trouxeram dessa forma, de que a ansiedade pode ser um fator positivo, né? Que ela tem uma função, e daí descobrir a função dessas emoções é o que torna a gente mais racional, né? A gente racionaliza. E racionalizando, diminui esse efeito colateral, eu penso, né? Então, acho que essa visão que vocês trouxeram em outro momento, de que às vezes a gente visualiza um sentimento como se ele fosse negativo, mas na verdade não, ele tem uma função positiva, né? E até mesmo a gente perceber enquanto adulto, né? Porque eu fui iniciar meu processo de psicoterapia na vida adulta, né? E aí ainda eu falo, todo mundo deveria fazer terapia. E até porque nesse movimento da psicoterapia, a minha psicóloga indicou um livro que a gente utiliza muito na clínica, que é o Emocionário. Então, ele traz esse contexto das emoções, a gente saber identificar essas emoções. E o livro, ele é feito para trabalhar com crianças, que muitas das vezes, alguns contextos que foram ali explicados, eu não entendia como uma emoção na vida adulta. Né? Então, essa importância da gente se reconhecer também enquanto adulto, quais são os tipos de emoções que perpassam a nossa vida, o nosso dia a dia, e nós também não sabemos nomear. E assim, realmente, como você trouxe, né? Acho que a gente olha pra ansiedade de uma maneira, às vezes, muito negativa. Já tá muito atrelado, ansiedade... Muito ruim. Muito ruim. E, como eu falei, né? Ela tá atrelada, assim, a essa questão da falta de controle. Mas, às vezes, não ter controle também é uma coisa boa, quando você para pra pensar, né? E eu acho que... É claro que não é algo simples, até porque, por mais que seja uma questão coletiva, também perpassa pela subjetividade de cada um, né? Porque cada um vai lidar com essa ansiedade de uma maneira diferente, ela vai existir de intensidades diferentes, né? Então, claro que a gente vai ter que avaliar, escutar de uma maneira diferente com cada pessoa. Sim. Né? Nossa, tem muitas camadas pra falar sobre isso. Exato, é até um pouco difícil, Porque assim, isso que você falou agora do não ter o controle de tudo é bom. Tem alguém da psicanálise que fala o seguinte, que a vida é feita de apostas, que a gente tem que apostar, principalmente quando a gente é mulher, né? Porque a gente é socializada pra ser menor, né? Então, a gente tem que apostar muito, porque senão a gente não vai pra frente. Se a gente ficar, assim, presa no controle de que, meu Deus, eu só vou dar o passo se eu tiver a segurança de que vai dar certo com certeza, eu não vou sair do lugar. Então, a vida é feita de apostas incertas. E a gente tem que aprender isso. A gente tem que ouvir isso de alguém. A gente tem que relembrar isso pra gente o tempo todo. Porque, de fato, a gente faz apostas todos os dias. Né? A gente aposta que a gente vai sair de casa pra trabalhar e que a gente vai voltar no final da tarde ou de noite, né? Bem de noite, às vezes. Então, isso são apostas incertas.
E eu achei muito legal isso que você trouxe, daí de lembrar, de conectar o sofrimento com a ansiedade, né? E tudo. E tem uma autora da Gestalt Terapia que ela fala que das nossas dores vem a nossa potência, né? E eu acho que... E também tem um outro autor da Gestalt, que é o Enio Brito, ele também fala muito sobre a gente dialogar com a nossa ansiedade, que essa é a função da ansiedade, né? Porque... Em termos pré-históricos, a gente precisou dessa ansiedade para a gente poder sobreviver, né? Quando a gente era caçador-coletor lá na pré-história, a gente precisava de ansiedade para ser rápido e sair correndo, travar ou começar a lutar ali, né? Com algum bicho. Então, a gente precisou muito. A nossa ansiedade, ela faz parte do nosso software, né? Do nosso DNA. Então, a gente traz isso desde muito tempo, desde sempre. Se a gente tem isso no nosso mecanismo biológico, é porque ele é muito importante. Ela é muito importante, né? Então, não deixar que essa ansiedade se torne o extremo da ansiedade, que às vezes é a crises, né? Crises de pânico. Mas ouvir o que essa ansiedade tem pra falar pra gente, né? Perguntar pra ela, assim, parar pra se perguntar, né? Na verdade, assim. Se a minha ansiedade tivesse voz, né? E agora perguntando pra tua seguidora. Se a sua ansiedade tivesse voz, o que ela falaria pra você, né? O que ela tá pedindo pra você onde que cuidar? ela tá apontando, né? Isso. Pra onde que ela tá manifestando, assim, isso. Porque se a gente for parar pra pensar, a ansiedade, ela é uma emoção do cuidado. Né? Muitas vezes eu tô ansiosa porque eu preciso fazer uma palestra. Ou então eu preciso fazer uma apresentação de trabalho. Ou então, às vezes, eu preciso passar uma orientação importante para alguma família. E aí, eu vou lá, a minha ansiedade... Né? O que a minha ansiedade está pedindo nesse sentido? Estuda para aquela palestra. Cuida daquilo. Cuida das suas falas. Eu, como sou um pouquinho sistemática, eu preciso cuidar das minhas falas. Eu preciso estudar antes, me preparar. Colocar numa sequência. Ou então, me preparar para passar algo que é muito importante para aqueles pais. Né? É esse cuidado, é isso que é ouvir a mensagem que essa emoção tá querendo me passar. Enquanto eu não ouvir, quando eu não ouço, quando eu não paro pra ouvir o que é que essa ansiedade tá querendo me contar, ela vai gritar. E aí vai se tornar doentio, patológico. E aí também que vem a importância, assim, da psicoterapia, né? Que é justamente esse lugar de escuta, né? Que é um lugar para você... que você tá ali com o outro, que tá ali pra te escutar, né? Nessa relação de cuidado, nessa relação de troca, assim mesmo, né? Então, como eu havia falado, entender, porque é uma coisa muito subjetiva, por mais que seja algo que a gente sente, mas em cada pessoa vai se manifestar e vai ter um sentido diferente. Né? Então, talvez entender qual que é o sentido mesmo disso, né? O que ela tá comunicando. Justamente ela tá escutar ali, né? os nossos sintomas, né? A Elô tinha comentado sobre isso anteriormente também. Eu acho que isso é uma coisa que a gente... quando a gente sente... tá com algum sintoma, tá com algum desconforto, a gente já quer eliminar. Não quero sentir isso, meu Deus, vou tomar um remédio, né? Já Tanto vou que pro hoje Instagram, tem muito fazer essa questão da medicalização, né? Porque a gente... Não quer sentir aquele desconforto. E ele, muitas vezes, é importante. É importante justamente pra gente entender o que tá acontecendo, né? Assim, ele tá apontando pra quê? Ele tá querendo me dizer o quê? Né? Isso é muito importante a gente avaliar. Sim. Então, não só querer acabar... claro que a gente sabe que é desconfortável, é ruim, mas às vezes a gente tem que lidar com o desconforto e aprender a lidar com esse desconforto. E quando a gente fala dessa incerteza do futuro, é algo que a gente vai ter que também aprender a lidar, porque o futuro ele é incerto. E é uma coisa que não tem como, né? Tem coisas que a gente consegue contornar, a gente vai, né? Vamos pensar como que eu posso lidar com isso, mas realmente o futuro ele é muito incerto. Então, assim, o que você pode fazer, o que eu acredito assim, o que tá ali, né? Você consegue ainda fazer é controlar o que você está fazendo agora, né? Poxa, agora, ok, o que eu faço aqui, claro, eu penso no meu futuro, né? Eu faço algo pensando, né? Entendo um porquê de fazer aquilo, muitas vezes é pensando nesse futuro, mas também entender que não é garantia de nada, né? A gente não tem essas garantias, assim. Sim, ou seja, o futuro a gente faz agora, né? E a gente tem que parar de se anestesiar
emocionalmente, Sim. buscar anestésicos emocionais, que é, né, Instagram, TikTok, remédios, comida, compras. E encarar o desconforto, né? Porque é ele que vai nos mostrar qual que é a raiz do nosso problema. Exato. Né? Então, puxando nesse gancho, a gente está falando de emoção, né, numa perspectiva adulta, né? Onde, ainda que de uma forma difícil, porque eu, enquanto adulta, passei por uma geração que não teve muito essa questão de educação emocional, né? Acredito que vocês também. Hoje, a realidade é um pouco mais diferente. E aí, essa nova geração, essa cultura nova, faz com que, muitas vezes, essa explosão de emoção lá na infância obrigue a família a vir buscar uma ajuda, né? No sentido de gerenciar as emoções na infância. E aí, colabora com a pergunta que a gente teve aqui no Instagram também. Como ajudar o meu filho a reconhecer as suas emoções? E no caso de uma criança com TEA, quando ele tem uma crise ali, né, pertinente a alguns fatores, né? Então, filho de TEA com 2 anos, quando eu sei que é uma crise, é uma birra. Como as perguntas estão relacionadas, eu vou pedir para vocês explicarem isso numa perspectiva infantil. Eu acho que o ponto mais importante para a gente começar é que a gente tem que falar para os pais, para a família, para os adultos cuidadores, que as nossas crianças precisam sentir, né? Que elas podem sentir, que é permitido sentir, que todas as emoções são bem-vindas, né? Inclusive as mais desafiadoras, aquelas que a gente não gosta tanto, nem na gente, né? E quem dirá numa criança? Então, a raiva, por exemplo, que é permitido sentir, é permitido se frustrar, pode chorar, né? As minhas filhas, elas têm 6 anos de idade, mas elas sabem que elas podem chorar, é permitido. O choro é livre. O que não pode é comportamento agressivo, comportamento inadequado. Mas chorar, fica à vontade. Inclusive, elas vão me pedir abraço quando elas choram, porque elas já sabem como elas gostam de ser acolhidas. Então, a gente precisa saber que é permitido sentir. Que é importante sentir Isso. também, né? Além Que faz disso, parte desse processo de evolução emocional, educacional, essa inteligência emocional que a gente acaba frutificando na infância ali, Sim. né? é que Até- Desculpa. Isso inclui validar, sabe? Esse sentimento, por exemplo. Olha, tá triste, tá frustrada. Olha, meu amor, eu sei que você tá frustrada, eu sei que você tá triste, eu sei que você tá com raiva. Você pode sentir. Quer um abraço? Tô aqui pra sentir com você isso, né? Você pode, a mamãe também fica com raiva. Você quer um abraço? Um abraço ajuda. Mas mantendo o limite, porque é bem importante isso também, de que nossas crianças, elas precisam, elas pedem limites, porque elas ficam testando esses limites, mas porque elas querem esses limites. A gente precisa dar esses limites para elas, né? É super importante isso. Validar a emoção e validar o que é validar. Nossa, eu tô vendo a tua dor. Você pode, eu entendo isso. Eu entendo que é muito difícil para você, a mamãe, ter que desligar a televisão. Agora, eu sei, é muito legal ver TV. A mamãe também gosta. Mas a mamãe tá aqui para te ajudar. A ajudar a manter a tua saúde do cérebro. Claro que você não vai falar isso pra sua criança, porque ela não vai entender, né? Mas você vai falar ali em termos simples, em termos claros. E aí... Mas sempre mantendo o limite. O que eu ia comentar nessa questão de deixar a criança se expressar porque, assim, nesse lugar, né, do sentimento, da emoção, de fato, às vezes a linguagem, ela não chega. Às vezes, até pra gente é difícil da gente falar o que a gente tá sentindo, né? Porque esbarra no campo da linguagem. A gente não... tá no campo do sentir mesmo, né? Então, é muito importante você... deixar a criança sentir aquilo, como a Samira falou. Mas, assim, de fato, essa questão da nomeação, a gente também, né, trabalha muito isso, e eu acredito que seja muito importante também para os pais trabalharem isso, porque muitas vezes também para a criança ficar apenas, né, nessa questão do sentir também vira algo muito abstrato, às vezes, né? Uma coisa que ela não sabe o que está acontecendo. E lidar com isso que você não sabe é difícil. Então, primeiramente, você identificar, né? Mostrar que tá tudo bem. Olha, eu sei o que você tá sentindo. É isso aqui, tá tudo bem, né? Você pode sentir. E aí, através disso,
começar a procurar formas, né, da criança lidar mesmo, né? Porque eu acho que também, assim, a questão da nomeação também é para você saber como lidar com isso, né? Você ir ajudando a criança a se expressar, tanto através da fala, como também através, né, da expressão mesmo, seja ela qual for. Mas que é importante que ela coloque isso para fora, né? Que, em um ambiente seguro, que por mais que, sim, vão existir limites, né? Nessa questão, principalmente do comportamento, que a gente sabe como é difícil muitas vezes para a criança, né? Por ela não conseguir, às vezes, se expressar, isso acaba virando ali um comportamento, que também está muito ligado com a questão da birra, né? Que era outra pergunta. Então, também vem muito disso dela não saber lidar com aquilo que ela tá sentindo. E, às vezes, a forma que ela usa é justamente essa birra, né? E, através disso, você ir, ensinando mesmo, né? Outras formas de lidar, de nomear, de sentir, de expressar. E, assim, ajudando ela, né? A ir se entendendo também, né? Organizando essas Se organizando, emoções. exatamente. Quando a gente quando a gente nomeia uma emoção para uma criança, a gente está ajudando ela a construir um repertório, né? Um repertório emocional. Né? Quando ela é muito pequenininha, a gente pode falar, olha, amor, isso que você tá sentindo é raiva. Né? E aí, mais tarde, ela mesma vai falar, eu tô com raiva. E tudo bem ela falar. A gente vai, muitas vezes, essas emoções vão ativar em nós as nossas emoções, a nossa raiva também, a nossa frustração. E aí, é importante, muitas vezes, falar também, né, pros pais, pra quem vai assistir, que muitas vezes a gente não vai conseguir fazer isso e tá tudo bem. Né? Tem dias e dias. Que a gente também tá aprendendo enquanto a gente educa. Isso é muito difícil. É muito difícil educar enquanto você está se educando também. Porque a gente não recebeu essa educação. Isso é extremamente desafiador e cansativo, exaustivo. É culpabilizante, porque a gente se culpa por quando a gente não consegue. Né? Mas o importante é que a gente passar, né, para esses pais, para essa família, para esses adultos cuidadores, que não é ser perfeito. Né? Não é não errar, não é não explodir, muitas vezes. Muitas vezes vai ter dias que a gente tá muito cansada, a gente vai explodir. Mas não desistir quando a gente cai, porque a gente vai cair nos nossos padrões antigos. É muito fácil cair nos nossos padrões antigos. Então, vai ter dias que a gente vai cair. Vai ter momentos, vai ter épocas da vida que a gente vai mais errar do que acertar. Mas o importante é que a gente primeiro tenha o conhecimento para que a gente possa fazer uma escolha mais assertiva de como tratar nossas crianças, né? Do que elas podem em termos de emoção. E não desistir, né? Não é ser perfeito, é ser disponível, sabe? Assim, é estar inteiro ali. Saber que aquela criança pode sentir. A gente não tá tentando acertar todo o tempo. A gente tá o nosso trabalho é bem CAPS. É bem assim, redução de danos. A gente tá reduzindo os danos que a nossa educação gerou na gente. Então, eu acho que isso esbarra também no que a Dai tava comentando, né? Sobre que isso é uma coisa que a gente tá falando agora. Antigamente não se falava sobre isso. Então, muitas vezes, o adulto também ele acaba reproduzindo a forma como ele foi ensinado a lidar com essas emoções, né? A reagir a elas. Então, é difícil, né? Quando ele ocupa aquele lugar, porque claro que é difícil quando a criança tá com raiva. Sim. Né? Isso vai nos despertar também esse sentimento e, às vezes, a gente não sabe lidar mesmo. Sim. Uma coisa muito importante, uma coisa muito legal de se ver, pergunta pra Dai e pra Jéssica agora. O que vocês costumavam ouvir dos pais de vocês quando vocês choravam? Para de chorar. Engole o choro, mas Engole o não choro. Engole o choro é um clássico, né? Engole esse choro. Para de chorar. Né? Não podia, tinha que engolir. Exato. Não era permitido. E isso é muito opressor. Né? Não é à toa que hoje a gente foge das nossas emoções o tempo todo. Não é à toa que a gente vai pra comida. Não é à toa que a gente busca outras formas disfuncionais pra lidar com essas emoções. Porque a gente não aprendeu. Não aprendeu. Então, daí a importância da gente começar desde pequenininho. E aí o trabalho com a criança é tão legal porque a gente faz um trabalho preventivo, né? Muitas vezes é muito mais fácil. Na verdade, assim, muita gente fala que é muito mais difícil, porque é realmente trabalhoso. Mas é mais fácil e faz muito sentido trabalhar com a criança, porque é um trabalho preventivo, do que com o adulto, que já tá cheio de padrão, que já tá cheio de traumas, cheio de vícios.
Então, E é uma esse evolução constante familiar, né? Porque isso não se faz, tipo, com uma pessoa isoladamente. sozinho. É uma evolução familiar, né? Então, igual tu falou, o que vocês ouviam? Engole o choro, né? Não chora. Para de chorar. A Samira, ela é também psicoterapeuta da minha filha. E em uma das orientações parentais que a gente fez, ela falou, a Catarina precisa ser ensinada, tá. Não lembro agora o contexto, mas ela me trouxe eu uma lembro. informação assim. E aí eu lembro que eu pensei, puta merda, ninguém me falou isso. Ninguém me avisou que eu tinha que saber, que eu tinha que orientar. Tipo assim, é uma tomada de consciência, claro, né? Mas, ao mesmo tempo, são várias emoções. É uma frustração, tipo, será que eu vou conseguir? Poxa, eu vou ter que orientar tudo, né? Tudo eu tenho que orientar. Como assim? Na nossa época não foi fluido? Não foi fluido. A gente, né? Eu vou falar por mim. Sou um adulto emocionalmente disfuncional, no sentido de que não consigo identificar todas as emoções, não consigo gerenciar elas o tempo inteiro da maneira socialmente aceitável ou de uma maneira saudável, né? Mas se talvez lá na infância eu tivesse sido ensinada nessa perspectiva de orientação que eu recebi sua, enquanto terapeuta, né, da Catarina, talvez a vida fosse diferente. Mas aí a gente precisa olhar também para o ciclo da nossa família, né? Exato. Então, assim, ó, qual o acesso que a minha mãe teve? Uhum. Então, tipo assim, aquilo que ela me deu enquanto ensinamento, eu ainda acho que é mais atenuado do que aquilo que ela recebeu enquanto adulta, né? Sim. Enquanto criança, enquanto infância. Então, é todo um ciclo que tem que ser quebrado, né? Exato. Não é uma Sim. pessoa, é toda uma cultura familiar, né? E é muito difícil isso. Sim. Mas eu vejo que em alguns pontos a gente tá caminhando para uma evolução, né? Principalmente quando eu olho em relação à minha família. Então, aquilo que eu recebi enquanto pessoa e aquilo que eu tô passando para frente enquanto pessoa. Não é ainda perfeito, não é 100%, não é como deveria ser, né? Porque é aquilo que a Heloísa trouxe no começo, a mulher em si, ela tem muitas demandas, e eu me sinto assim, né? Com muitas demandas. Sobrecarregada. E daí parece que esse gerenciamento de filhos, ainda que o sistema familiar seja evoluído, acaba que parece que ele recai sobre a mulher, em alguns pontos. Então, justamente por aquele ciclo. O homem foi ensinado o quê? Não lidar com sentimentos, não chorar, não isso, seja forte, o homem não chora, Então, parece que quando parte para o âmbito familiar, essa responsabilidade recai sobre a mulher. Então, você tem que ensinar a sentir, você tem que ensinar emoções, é a mulher que tem que fazer. Você tem que acolher. Mesmo que de uma forma implícita. Mesmo que isso não seja dito. Mas parece, na minha sensação, né? Vocês me digam se eu tô equivocada. Que isso já flui naturalmente né? Pra Sim, mulher, porque é algo sim. muito cultural, né? A gente é aprendido que essa função de acolher, de ensinar, do cuidado é O da mulher. servir no geral. Servir, né? exato. Exatamente. E também essa questão de lidar com emoções, né? Que também esbarra aí nessa questão de gênero mesmo. Porque a gente vê que com os meninos isso é ainda mais difícil. Né? A gente vive numa sociedade que mais não opressora ainda. não estimula, né? Os meninos a falarem sobre, a engole o choro, né? Homem não chora. Homem não chora, né? Ah, isso aí tá parecendo uma menininha. A gente vê que é reproduzido essas falas e que, poxa, como assim, né? Ele não tem direito de se expressar, de chorar, de falar? Como assim? E isso acaba produzindo, né, todo, assim, esse contexto que é também muito opressor, tanto com o homem quanto com a mulher, né? Porque aí é um ciclo. Que aí o homem acaba reproduzindo esses comportamentos. E eu acho assim, enquanto a gente não tomar essa consciência, sabe? De que, não, todo mundo tem que aprender a lidar com os seus sentimentos, com as suas emoções. Isso não é sinônimo de fraqueza. Muito pelo contrário, né? Um ato de coragem. Você poder ser vulnerável, né? Você poder falar sobre o que sente, sem medo, sem vergonha. E como isso é bonito, né? Assim, você ter um ambiente que proporciona isso. Então, eu acho que a gente tem que pensar em cada vez mais isso, assim, proporcionar ambientes, né? Isso que, né, na psicologia, eu acho que é o que a gente faz muito. É justamente proporcionar, no caso, para a criança e também para o adulto, esse ambiente que a pessoa pode ser vulnerável, pode se expressar, pode falar sobre seus sentimentos, sem medo de ser julgado, sem medo, né, de ter ali um certo ou errado, mas simplesmente sendo ele, né? Porque eu ia conectar. Pensando nisso, eu acho que a nossa geração, ainda que a gente tenha diferente de idade aqui entre nós, pouca diferença, mas temos, né? A nossa geração, ela é responsável por essa mudança de estrutura cultural, né? Porque
também isso se dá pelo acesso ao conhecimento. Sim, né? com certeza. Nós somos uma geração que teve mais acesso ao conhecimento do que as gerações anteriores. Então, isso faz com que, de certa forma, a gente tome conhecimento de muitas coisas. Outro ponto, quando tu falou ali da pandemia também, é que a pandemia ela abriu a porta para a psicologia. Eu sinto assim, né? Ainda que eu não seja da área, mas eu sinto isso. Eu sinto que antes tinha um preconceito muito grande sobre, e depois da pandemia as pessoas se obrigaram a se entender. Eu acho que foi um momento de isolamento social que a pessoa teve que olhar para si. Ela teve que olhar para aquilo que ela estava sentindo e muitas vezes não consegue suportar todo esse processo. E aí foi onde se recorreu para a área da saúde emocional. E aí a gente viu a importância disso e agora a gente tem essa abertura para todo mundo falar. E outro ponto que eu queria também falar, essa semana eu vi um post no Instagram, até encaminhei para a Jéssica. Eu não sei se vocês sabem desse dado. Somente 3% das mulheres são mestradas. Vocês sabiam? Não. 3%? Eu achei, nossa, eu fiquei assim, chocada com essa estatística, assim. E até porque eu falo pra vocês, assim, até, né, uma experiência legal de contar. Porque, querendo ou não, a gente fala, e a gente fala no âmbito educacional, que a gente tem que ter uma porcentagem na educação de mestres e doutores. Mas o acesso ao conhecimento, ele é custoso, ele é caro, né? Muito caro. Então, até quando eu cheguei no mestrado, quando eu passo no mestrado em 2023, e começo a fazer, eu fiz 5 processos. Eu levei muito tempo para conseguir, de fato, passar no mestrado, né? Acessar o Porque conhecimento. acessar esse conhecimento, ele não é fácil. Porque ele demanda de muita leitura, de muito estudo, de muita abstinência da sua vida para se tornar mestre em educação. E aí a gente começa a se cobrar também. Se cobrar no sentido de que eu quero aquilo para minha vida, né? E eu tenho esse objetivo ainda de ser doutora, eu tenho. Mas é uma busca muito pessoal. Mas o acesso a esse conhecimento, ele é muito caro. Caro no sentido de valor de investimento financeiro e caro a partir do momento que eu tenho que criar alguns mecanismos e abster também de outras perspectivas da vida para ter esse acesso. E eu queria muito fazer uma rede federal e continuar essa perspectiva de rede federal, do acesso ao conhecimento. Porque eu penso que a educação pública, ela nos dá esse acesso, então é através do serviço público também que eu estou retornando tudo à minha educação, da qual eu estive. E essa perspectiva de estar no mestrado, se fazer presente no mestrado, é muito dolorido. Dolorido porque é muito tempo estudando e para se concluir é muito difícil também, né? Porque esse processo de estudo, ele é muito solitário. E se acentua muito no mestrado, porque lá tu tem que pesquisar e às vezes tu não vai ter os pares para fazer a troca. Então, aquele conhecimento acaba ficando em você. Então, quando você está naquele espaço coletivo de disputa, de discussão, tu se sente acolhido. Mas quando tu vai fazer o processo de pesquisa, é onde a gente tem muito número de invasão, porque na hora de você escrever, de colocar na ponta do lápis, passar muito tempo na frente do computador, tu não vai ter ninguém. E é importante porque, por exemplo, assim, né, a Jéssica se especializou numa área ali do mestrado, foram 2 anos de pesquisa numa área específica, que é o desenho universal, né, amiga? E através dela, o conhecimento que ela adquiriu nesses 2 anos de pesquisa, ele aporta para outras pessoas. Por exemplo, a gente fez um curso da Cards, que a Jéssica falava sobre o shampoo e o condicionador. Não sei se vocês sabem que eles têm um desenho específico, um é para cima e outro é para baixo, para que as pessoas com deficiência visual possam identificar o que é shampoo, o que é condicionador. E a Jéssica vinha falando disso nos cursos que a gente fez, porque uma das pautas era desenho universal de aprendizagem. E aí, na última edição que a gente fez, a gente teve uma moça que saiu do curso, foi no mercado, tirou uma foto e mandou pra gente. Nossa, meu Deus, eu nunca soube disso. E como, né, já era uma senhora, assim, né? Não tão senhora, mas já era, né? Já tinha algum ano de experiência, mas não sabia de algumas coisas. Então, veja, todo o conhecimento canalizado nos 2 anos de mestrado se difunde a partir dela em alguns movimentos, né? Sim. Como quando a gente faz um curso, ou quando a Jéssica faz uma palestra, ou até mesmo na prática profissional dela dentro da Secretaria de Educação. Eu acho que esses números, né, da pesquisa tão gritantes, assim, absurdos, eu acho não, né? Na verdade, isso é um fato. Se dão também porque
enquanto você tá lá estudando, se debruçando e colocando toda a tua energia nos livros, na pesquisa em si, você também tá tendo que conciliar a tua vida, né, de dona de casa, de profissional, às vezes de companheira, de filha, de irmã. Então, assim, são muitos papéis que a mulher desempenha, né? E Sim. comparada aos homens, isso é uma diferença gritante. Muito. Sim. Eu assim, imaginava que fosse um número baixo, mas a minha cabeça, eu acho que achava eu que era em torno aí, sei lá, 30%, 25%. Eu achei. Quando eu vi 3%, eu fiquei aterrorizada. Eu falei, gente, aí eu mandei pra Jéssica, falei, tu sabia disso? Nossa, 3%? Tu faz parte de uma parcela mínima, né? 3%. Fiquei muito chocada. Sim. Ou seja, e aí, assim, só pra Sim. concluir, a importância da gente estar aqui, né, numa roda, né, numa conversa entre mulheres profissionais, falando da nossa profissão, falando da importância da nossa profissão. Que bonito isso, porque a gente tá indo contra a maré, né, do sistema. Com certeza. E o melhor de tudo, fazendo, devolvendo para a sociedade informações e habilidades que a gente adquiriu no longo do nosso percurso, que eram os objetivos iniciais, né, que tu tinha dito ali, que era contribuir para o desenvolvimento humano. E acredito que as três, enquanto psicóloga e também pela fala que vocês trouxeram hoje, é justamente essa, contribuir de alguma forma para o desenvolvimento humano. Com certeza, esse espaço de partilha é uma grande contribuição. Sim, que a gente possa fazer muito mais. Com certeza. E nesse movimento, né, esse tempo atrás a gente comentava, quando a gente fez a primeira edição do curso de formação de professores para concurso público, né? E eu comentava que eu tenho muitos anos de serviço público. A minha carreira já iniciou, por mais que eu mesclava entre serviço público e o particular. Então, de serviço público, eu já tenho quase 16 anos, gente. Então, assim, é muito tempo prestando serviço para a sociedade. Então, e o serviço público, em alguns momentos, eles são marginalizados, né? De mau atendimento, não recebem muito bem, estão lá, estão ganhando sentado para não fazer nada. Então, a gente tem essas falas, né? E o serviço público não é nessa perspectiva. Então, e ainda até falo assim, muitas vezes eu não me imagino, às vezes, fora do serviço público. Porque eu penso que, a partir do momento que você acolhe aquela demanda daquela pessoa que, quando ela procura uma secretaria de educação, por exemplo, que eu estou na secretaria de educação, é que ela já percorreu as 7 senhoras, como dizia minha avó, e ninguém conseguiu lhe ajudar. Então, quando ela chega naquele espaço, ela já está cansada de tanto que ela percorreu, ela já foi diversas vezes na escola, não foi bem atendida. Então, tem todo um cenário por trás que ela já chega cansada naquele espaço. E eu vejo que esses espaços públicos, eles necessitam de acolhimento. Eu preciso acolher aquela demanda que vem, né? Então, quando a gente fala nisso, a gente precisa também parar e se colocar, porque eu vejo que ser servidor público, tu estar ali para servir a sociedade, né? E a sociedade precisa receber isso também, com carinho, com afeto, ter alguém que está ali para ouvir. E para finalizar, na verdade, isso que tu fala é o que a gente vive diariamente na clínica, né? A gente sente, como o nosso público, preferencialmente ali, majoritariamente é a educação especial, né? Não a educação especial, porque a gente está falando uma área clínica, apesar de trabalharmos também com a área da educação, mas é o público de pessoas neurotípicas. A família já vem com essa carga, né? A família já vem com essa carga de cansaço, já vem com essa carga de falta de acolhimento, né? E muitas vezes o que faz a diferença dentro da CARDS é justamente o acolhimento. O acolhimento inicial, de entender esse processo da família, de entender que isso é muito cansativo mesmo, realmente. E aí eles encontram, a gente já teve muitos feedbacks nesse sentido, né? Que eles encontram esse acolhimento, que eu acho que essa, de certa forma, é uma visão que todo mundo tem, e que não é alinhada intencionalmente, né? A gente meio que se une por um propósito, mas não é nada que foi alinhado. Ó, a gente quer esses valores aqui, né? A gente não falou isso pra vocês, né? A gente quer que vocês tenham tais valores. Mas, de certa forma, a gente sabe que vocês têm esses valores. A gente não só vocês que estão aqui, mas as outras meninas que também não estão, né? E menino. Obrigada por acompanhar o primeiro episódio do CardsCast e compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir essa conversa. Espero que essa conversa tenha lhe informado, lhe acolhido em diversos momentos. Estaremos aqui no próximo episódio com vivências reais, conhecimentos que possam tornar o acesso à informação de maneira mais fácil.
Então a gente se encontra no próximo Cardscasts. Tchau! Tchau.